Começou. Festa. Festa quando? Hein? Não esquece. Lá no Meu, nossa sítio? bancada aqui parece um Vai júri, ter festa né? no sítio quando? Hein? Não Júri é pra contar tem- pra ninguém. Júri são 7 integrantes, né? Estamos no ar com a Conecta Mais Web TV e este é o Ora Bolas, na presença ilustre de Dona Laura Cúnico, que está nos Nossa, visitando hoje. Quanto que tempo, milagre. Dona Laura? Tava um silêncio até essa Vocês semana. não enxergam ela, tá? Mas ela está, nossa chefe, do nosso chefe, né? Está aqui nos prestigiando. O poder maior com do- o E o poder estilo maior, o dela poder hoje, ela veio supremo. de skate. Nossa Não, senhora, é, tá exato. fazendo zumba, voltou Mas zumba. eu acho que ela tava na Concorda com a zumba. zumba. Ela tava na Zumba? academia. Tá bem, tá bem. Temos o trabalho de Douglas Calça e de Jonathan Antunes na parte técnica. O nosso chefe Fabiano também está aí. E o Hora Bolas, você sabe que é um programa de bate-papo descontraído que aproveita para levar informações relevantes para você, nosso amigo, né? É isso? Inclusive, né, Gustavo? Cruzive. Chegamos até vocês graças à simpatia, à gentileza e ao apoio, obviamente, né, de Una Idiomas Intercâmbios, Gin Sushi Bar e Delivery, Super Cassol, Gisele Calete, ou Calete Boutique e Residencial Jardins. Qual é que é a previsão desse residencial? Atenção, Cara, eu não atenção, vou mais falar a Ninguém previsão tá disso aí. voltando pro Dani. atenção, né? O Jardins vai ser para 2020 e quanto? Janeiro de Janeiro de 2022. 2022. Se tudo Não der era certo, se o 21? Covid Cara, vai deixar... depender Tá do parando a Covid, obra né? lá, né? Não, Até lá já lançaram o Covid-20 também. não, a construção civil acho que é 25% ou 50%. Ah, tá, então da dá para equipe. tocar. Pega duas equipes, então. É, isso aí. 12,25. Atenção, gente, atenção. Voltou o sorteio da orquídea oferecida pelo Super Cassol, tá? No último bloco do programa, o terceiro, né, normalmente, estaremos fazendo o sorteio. Vamos fazer a pergunta que vale a orquídea do Super Cassol. E hoje contamos com a ilustre presença também, né? Last but not least, né? Por último, mas não o último, de uma importante figura, tem se destacado no cenário de saúde pública da nossa região. E vamos falar um pouco de coisas diferentes, né? Então, graças a Deus, ele aceitou o nosso Covid para vir aqui, né? Falar sobre futebol, que nosso- não tá acontecendo, O né? nosso convidado para falar, né? Um assunto novo, né? Que é a nossa pandemia epidêmica, né? Epidemiológica, infectológica de coronavírus e a doença Covid-19, né? Ele é o doutor Charles Edmond Elias Wurzel. Nossa. Boa, doutor. Tem apresentação Ei, aí, doutor, não tem parentesco com o Witzel lá do Rio de Janeiro? Não, nada nada a ver, nada a ver. Wilson Wurzel. Witzel. Não, eu sou da parte boa da família. Que tempo. Doutor Charles, quanto tempo em Nova Prata já? 25 anos, 32? Agora em abril fez 18 anos. Só? Ah, tem tempo ainda. Que legal, senhor. É natural de onde, doutor? doutor? Eu sou de Porto Alegre, né? Fiz toda a minha formação em Porto Alegre, era guri do Bonfim, né? Não poderia deixar de ser lá. E com 28 anos vim pro interior, daí eu fui para Canela e aí me lembro bem, assim, o dia 1º de outubro de 99 recebi um telefonema do Dr. Odoli. Eu nunca tinha ouvido falar em Nova Prata na minha vida. Nem sabia que existia, né? Sim. Daí... Porque tu é do Bonfim, se fosse do Rio Branco, que é o bairro aí do lado, ali nós já estamos tirando o judeu do Bonfim. Eu só conheci o Rio Branco, né? Porque eu estudava, a minha escola era no Rio Branco, no bairro Rio Branco. Mas, e aí o doutor Odoli convidou, até o Moacir era o presidente. Tu já conhecia o doutor Odoli? Não. Me Ele tem ligou. até o filme Doutor Duli, né? O doutor Conheci o doutor do Little. Duli. E aí eu aproveitei num sábado, vim conhecer aqui. Nossa, foi, digamos, foi amor à primeira vista. Eu morava em Canela e Canela tinha uma peculiaridade que, assim, não tem muitos edifícios. Os edifícios são baixos. E aí quando tu chegou ali perto do presídio, tu olha, a cidade tinha bastante edifício já para época. Eu achei que tinha 60, 70 mil habitantes. Nossa. Não, Tu chegou há 18 anos atrás aqui, É, a tinha primeira dizer- coisa que te impressionou foi o quê? Foi assim, ver a quantidade de edifícios e de edifícios sendo erguidos, né? Agora diminuiu um pouco, né? Não. Qual a altura? Mas daí E a o gente... Residencial Jardins que está saindo tem logo. um- logo. tá saindo. Inédito, né? E o senhor estava em Gramado também ou só Canela? Só Canela. Volta Nela e meia. Hã? Nela quem?
Não, volta e meia era chamado para ir atender no hospital de Gramado, assim, para ver algum paciente e tal, mas eu morava em Canela, né? Certo. Morava em Canela. E a sua Lá era especialidade? bastante A sua infecção com formação- chocolate, essas coisas Sim, direto. direto. E a sua formação, especialidade? Médico. Qual que é? Não, eu fiz toda a minha formação em Porto Alegre, eu tive a felicidade, assim, a faculdade era muito perto da minha casa, então 15 minutos caminhando, então... Hospital do Clínico, na URGS. Quando eu fiz o vestibular, eu estudava numa escola lá no Colégio Israelita, e o Colégio Israelita era muito forte, Tu né? passou em que posição? Sentado. Lembra? Não, te pera. E É aí, sério a minha pergunta? Nossa, também. Nossa, também foi. daí eu passei muito cedo na faculdade, com 17 anos, né? Então, pô, tu não sabe ainda, né? Sim, Então sim. tu já entra na faculdade e aí era na fundação, agora mudou, agora é a Universidade Federal de Ciência Médica de Porto Alegre. Antigamente era a Fundação FFF, FCNPA, né? E aí eu entrei lá, era para me formar com 22, 23 anos. Aí eu parei um ano para viajar, tranquei a faculdade, fui viajar um ano de mochila para fora do país. Vida louca? Tá, mas trancou a faculdade e os outros? Os outros ficaram Solteirão, lá. solteirão, doutor. Voltei, quando eu voltei, Podia abri a entrar. porta. Assim. Não tinha ninguém de pé. Mas ia trancar a faculdade e os outros que se deram, né? Aí eu fui viajar e viajei para fora do país, trabalhei fora, mochila, né? E aí voltei, acabei a faculdade, aí fiz a residência médica em clínica e nefrologia na Santa Casa. E aí depois fui trabalhar em Canela, né? Daí eu fiquei 5, 6 anos lá, depois vim para cá, pro Prata. Sente mais saudade de Porto Alegre ou de Canela? Cara, olha, eu sinceramente hoje quando eu vou a Porto Alegre, eu já vou pensando em voltar. Assim, Bah, que bom, cara. Eu também. Pior é Eu que tenho um colega de não, trabalho. Aqui é bom demais, mano. Aqui a gente é feliz, Verdade. cara, às Ah, vezes mesmo? o pessoal, né, eu tenho a minha irmã, mora em Porto Alegre, ela é aquelas gurias de Porto Alegre, sabe, ela tem 2 anos mesmo, ela não, sair de Porto Alegre Não, né, e ela meus ia amigos morta. dizem, não, é que Porto Alegre tem que. Tu tem não sei o que, tá? Quando é que foi a última vez? Os caras. Não vão. É a mesma Entendeu? coisa da minha irmã, né? Então ela fala que nem Porto Alegrense, tudo. E, cara, eu gostei de Canela, só que é uma cidade muito fria, assim, né? E difere aqui da nossa cidade. A nossa cidade tem indústrias, tem, né? As condições aqui, assim, são bem melhores. Canela A gente tem voltado ao coisas turismo, que nem se dá conta. A sensação de segurança nossa para andar, para entrar em casa e coisa e tal, ela é muito boa. O acesso à saúde é muito amplo e fácil para todo mundo. Educação, dizem, eu ainda não tenho filho pequeno, mas que a educação municipal é muito boa. Deslocamento. Arborização. É a segurança cidade principal também. tri-arborizada. 5 Gastronomia. minutos tu atravessa A a gente tem- cidade inteira. Tudo muito fácil, cara. Eu posso dizer para vocês assim, ó, eu já trabalhei na Santa Casa, já trabalhei em igrejinha, que eu fazia plantão na época que eu fazia residência, que também é um bom lugar, Canela e Nova Prata. Às vezes eu vejo comentários no Face, assim, falando mal, falando disso, o atendimento do hospital, atendimento do serviço público. Cara, nós vivemos num paraíso aqui. O pessoal não sai daqui, né? Tem que conhecer Olha, outras as realidades. pessoas não se dão conta, né? É só quando precisam. Nós vivemos num paraíso. Nosso hospital, assim, né? Que pese todos os problemas que a gente tem na saúde pública do Brasil, tudo, é muito bom. A gente, assim, quando as pessoas têm que sair do hospital, elas saem, assim, por falta de tecnologia. 90% dos casos a gente consegue resolver aqui, talvez um pouco menos, mas, assim, o hospital é muito bem equipado, né? Mesmo na época lá, quando eu vim para cá, o Moacir já era um Atendimento hospital é bom assim, também. é muito bom, Verdade. é muito bom. A saúde pública aqui é muito boa. Eu já trabalhei em lugares que, olha, era só ia com a caneta na mão, assim, porque não tinha nada mais, né? Aqui eu acho que a gente tem uma vida muito boa nessa parte, sabe? Na parte de saúde. O pronto atendimento, eu fui umas 2 ou 3 vezes. Direto ali, Eu eu também. fiquei mal com e tal. A minha mãe. Cara, é 5 minutos de atendido, e independente de qualquer coisa, qualquer pessoa que chega ali, pega ali, fica na fila um pouquinho e é atendido. E é muito bem É atendido. verdade, e muita gente que abusa também, deixa pra ficar doente só no final de semana, vai pegar o plantão, aquelas Não, coisas, né? vê agora, Covid, acho que, agora não me lembro onde é que eu peguei a informação, que era 100 e poucos atendimentos
atendimentos ali diários. Hoje está 40, 45. Aí tu pensa, O prefeito falou ontem, é verdade. dá uma forçada. Em resumo, a empresa que está mais prejudicada nessa pandemia é o hospital. O hospital também saiu prejudicado nessa história. Está prejudicado nessa menos história. hóspedes, né? É. E doutor, então o senhor veio para Nova Prata há 20 anos já? 18, né? Tá. Como é que foi o choque cultural? O senhor tem uma origem meio israelita, meio alemã, isso? Na verdade, o que acontece assim, o meu pai é francês, né? E ele veio para o Brasil... Também se chama Charles, né? Também se chama Charles. Jacan. E aí ele veio para o Brasil com 8 anos de idade, fugiu da guerra. Os pais dele, meus avós, morreram em campo de concentração, né? E em Auschwitz. E ele veio fugido com a avó dele. E a avó dele era alemã, só que eles moravam em Paris. Os meus avós fugiram da Alemanha para morar em Paris em 1933, porque estava surgindo o partido nazista na Alemanha e eles viram que as coisas não iam ser boas. Mas mal sabiam eles que a Alemanha iria invadir a França, iria pegar os judeus. E eles foram mandados para campo de concentração, assim como uma boa parte da família. Depois eu fui várias vezes para a Europa, para Israel, então conversei com os parentes mais antigos. Então, quando os jovens da família diziam, nós vamos embora da Alemanha, porque aqui está surgindo esse partido e vai ser ruim para nós. E aí, quando eles falavam em ir para Israel, era um lugar assim, cheio de pântano, cobra, malária, né? Então, o pessoal, os mais velhos, não acreditavam, porque eles tinham servido, meu bisavô morreu na Primeira Guerra Mundial lutando pela Alemanha. E assim como tinha muitos judeus que eram ministros, médicos famosos, políticos, então eram perfeitamente engajados na vida cotidiana, né? Então eles acabaram, os mais velhos não acreditavam nisso. Os mais jovens fugiram, então muitos foram para os Estados Unidos, alguns foram para a Inglaterra e outros foram para Israel. E os que ficaram morreram. Né? Todos que ficaram lá morreram. E então a gente teve a oportunidade, inclusive em 2012 a gente foi na cidade da onde é originária a família, promove todo ano um reencontro das famílias que sobreviveram, tudo, é bem bacana a festa. E aí, quando eu vim pra cá, né, a primeira pergunta que sempre me fizeram, né, de que família eu sou, né? Sou letra. Aí né, então, eu já estava acostumado, assim, com o interior, lá em Canela, e aqui, claro, aqui a colonização italiana tem um outro, o pessoal tem um outro enfoque. O pessoal é meio desconfiado. Meio desconfiado, perguntavam de que família eu era, se eu era dos Presendo, dos Perúsculo, né, daí eu, não. Durli. Deu o nome e falei, dos Dallagnol, não. Aí depois um pouco pararam, né? Ainda hoje me perguntam de onde eu sou, né? A família agora pararam de perguntar depois de um tempo, né? Mas viu, doutor, se o senhor quiser ser comum, fala que a mãe é Minosso, o pai é Dallagnol, trabalha na Vipal, tem um bolinha branco. Vai ser uma pessoa bem... Mas depois, um cidadão normal. Mas foi isso, né? Minha mãe é brasileira, então eu sou, meu pai é judeu, né? A minha mãe é cristã, católica, então eu convivi muito esses dois lados, né? E a tua religião é católica? Não, sou judeu. O sobrenome Elias, tem uma grafia aqui meio... Na verdade, o que acontece? Meu pai se perdeu um pouquinho na jogada, assim, né? Ele botou o nome de Charles, o Edmond. Na verdade, o meu avô era polonês, na verdade, a Europa não tem... Tem parente em toda a Europa. Não, a Europa não tinha a conformação que tem hoje. Então, o meu avô paterno se chama Elias, né? Conforme a grafia. Só que quando ele migrou para a França, como era um nome, na verdade, complicado, eles botaram Edmond. Então meu pai pegou e já aproveitou e botou, só não botou mais porque não tinha mais o que tirar, né? Faltou um Silva só aqui, né? Faltou o Souza, Silva. Né? Eu tô ouvindo uma voz do além. Quem será? Eu acho que é o nosso correspondente externo, Jonathan Antunes. É você? Eliane, da UNA Escola de Idiomas. Ela veio dar um recadinho aqui para a nossa programação no Hora Bolas, para a nossa programação na Conecta Mais. O que você veio falar para a gente, Eliane? Olha, boa noite.
A Unidiomas já há algum tempo vinha trabalhando com aulas online e com o advento da pandemia, nós intensificamos esse trabalho. Então, estamos trabalhando direto com Isso aí a gente veio falar como é que a UNA se adaptou ao momento. Isso, a gente ampliou essa estrutura que já tinha, é isso? Ampliou essa estrutura que já tinha, sim. E nós tivemos um ótimo retorno, um retorno positivo. Os alunos aceitaram muito bem. E em função disso, a gente pretende continuar. Quando tudo normalizar, nós pretendemos continuar com essa modalidade. Olha só, são plataformas de fácil acesso, né? Verdade. Que se você não tem o conhecimento dela, a UNA ajuda, eles auxiliam. Aí, ó, Durli, dá para voltar para fazer o italiano, né? Verdade. Então, como é que o nosso público consegue entrar em contato com a Unidiomas? Pode entrar pelas nossas redes sociais, pelo nosso e-mail, que é atendimento@unidiomas.com.br, e nós estamos atendendo presencial das 8h30 da manhã, não nesse período, né? Não nessas 2 semanas. Das 8h30 da manhã às 11h30 e das 13h30 às 22 horas diariamente em épocas normais. Isso aí. Quando estabilizar essa questão da pandemia, a gente vai voltar então com atendimento normal e também com essa plataforma online. Também. Finalizando isso, tem um recadinho que gostaria de dizer para a nossa audiência? Sim, gostaria de dizer para que todos fiquem bem, se cuidem e assim que possível venham nos visitar. Voltamos aos estúdios do Hora Bolas com Gustavo Prates. Obrigado, Laura. Que Obrigadão. saudade de vocês. E doutor, então como é que foi a vida, assim, um judeu em região italiana? Como é que é a questão de enfrentar um salame, um codeguinho, aquela coisa? Carne de Polenta. porco. Como eu não sou... O Rabino dispensou da obrigação? não, como é que é? eu não consultei ele, porque se eu fosse Claro consultar que ele não foi. ia Não ia deixar, não ia deixar, certo. né? Mas daí, então, a comunidade judaica aqui só tem 2 pessoas. Era eu, depois a gente dobrou de número, né? Sim, meu pai veio pra cá pai veio, e acabou aí, né? Então, O gueto fica onde, então, né? fica aqui no centro, é. E... A mesquita fica onde? Mesquita, sinagoga. Não, esse aí é do outro time, esse aí é do outro time. Mesquita tem André da Rocha. Tem Otávio, né? É sinagoga. Ah, me desculpa. 2 pessoas. E aí... Não, mas foi bem tranquilo. A minha mãe é de Santa Maria, então lá tem a 4ª colônia. Então toda a família dela era de origem italiana, então Barrichello, Spiazzi, todo... Você parece do Rubinho? Não. Ele apareceu. Ele chegou 10 minutos atrasado. Ah, sei. Bom, pode falar. Não. Então eu convivi bastante, né? Sério? Então já estava meio entrosado chegou com a turma. entrosado, Já né? cheguei entrosado com a turma. Que bom. Doutor, indo pro assunto aí, que é pauta de todos os programas, Nova Prata está fazendo dever de casa quanto ao Covid? Qual é a visão do senhor clínica aí, da conduta das pessoas aí nesses últimos, nem vamos botar os 3 meses, vamos botar no último mês aí, um mês e 15 pouco. dias. Olha, eu acho que a gente já teve melhor. Tá? Eu acho que logo que começou, houve... A gente foi uma das primeiras cidades aqui da nossa região a ser o uso obrigatório da máscara, dia 24 de abril. Então a primeira semana foi uma semana de experimento e no dia 30 começou efetivamente. Eu notei assim que naquela semana a gente começou a usar, até porque era algo novo para nós, então a gente começou a usar e eu acho que houve um engajamento bem grande. Sim, tava, né? Tava zerado. O pessoal tava, nossa, assim, tava cuidando e eu acho que com o afrouxamento, com o andar da carruagem, agora desse mês para cá, eu acho que o pessoal, vamos dizer assim, nós estamos deixando a desejar nesse quesito máscara, usando máscara Sim. No queixo, Qualquer tipo. né? Eu só não estou usando porque eu estou a mais de 2 metros Sim. aqui, né? Sim. Então Só para deixar bem Só claro. para né? deixar bem claro, Ele né? tem a máscara aí do lado. Assim. Não, mas tá aqui para uma Se bater a emergência. vigilância, ele coloca na hora. Né? Então, eu acho que a gente já foi bem mais, né? E eu acho que, assim, a gente... hoje em dia é muito comum tu chegar, o pessoal tá sem máscara. Esses dias, no sábado, eu fui buscar a vianda para os meus pais. Eu vi, assim, era difícil tu achar alguém com máscara, né? Então, eu acho que parte disso que está acontecendo... Uma boa parte, nós está em bandeira vermelha. Não é só Nova Prata, é claro, isso a região. é toda a região, né? E o Rio Grande do Sul como um todo.
eu acho que a gente já foi mais aderente a essas medidas. É. Né? E eu me preocupo justamente por isso, porque as grandes epidemias, né, elas tiveram maior índice de infecção e mortalidade depois na segunda onda, né, que quando o pessoal relaxou, não morreu ninguém conhecido, não vi ninguém cair babando do meu lado, né, e tal. O pessoal relaxou com a vigilância, pessoal perdeu o esqueceu, medo um pouco, né? começou a Aí fazer que festa tá. em sítio, né, essas coisas, começou aí, e aí deu zebra, né. Pode falar. Não, e eu acho que a gente acabou, né, a nossa liberdade, assim, é muito fácil, ou bem mais fácil, vamos dizer assim, num país comunista, autoritário, tu chegar, acabou, quem não fizer vai pra cadeia, se tiver sorte vai pra cadeia, senão vai pro... Na Coreia do Norte, assim, tinha o diagnóstico às 10h01 e às 10h09 já não tinha mais casos. Isso aí. Foram Nós temos um eliminados. comentário aqui do nosso amigo vereador Magno Espanhol. Dr. Charles o quê? tem feito um belíssimo trabalho junto ao Comitê do Covid-19 aqui em Nova Prata. Nossa cidade tem testado muitas pessoas, mas essa é a realidade de todas as cidades aqui da região do estado? Não sei se... Questão da testagem. Assim, o que difere, né, o que difere o número de casos, claro, guardadas as proporções da aderência, né, às medidas, ao engajamento da população, né, essa série de coisas, o que difere é a testagem, né, no meu modo de ver. Eu não sou especialista em Covid, eu sempre digo nas entrevistas, não sou epidemiologista. A gente queria trazer o Dr. Guilherme, mas ele já veio 2 vezes. Então, a ligação do Dr. Charles, né? Isso, sobrou, eu estava disponível, Tava né? de Varde, que nós vamos- Tava na pauta aqui Não, escrito. não. E aí, assim, o que acontece? A gente vai aprendendo, né? E dá para ver, assim, o que difere o número de casos de cidade para cidade é o número de testes. Simplesmente isso, né? Claro, as medidas que as prefeituras adotam, né? A fiscalização, vamos dizer assim, a aderência da população às ordens do pessoal da saúde, mas a testagem é que vai diferenciar. Nós aqui em Nova Prata, a gente, desde o primeiro momento, isso não é uma fórmula nossa, a gente copiou de países que deram certo, tá? E de lugares dentro do Brasil que deram certo e trouxemos para cá. Não é uma ideia minha, eu não acordei, né, um dia e, Vou fazer. né? E então o que a gente está fazendo? A gente está testando muito. Por quê? Testando, tu consegue descobrir quem está com a doença, separar essa pessoa, isolar os contactantes, né? E a gente está testando também, assim, todas as pessoas que têm gripe na cidade. Sim. E que aparecem ou no hospital, ou nos postos de saúde, ou em consultórios médicos. A gente sabe exatamente, assim, né? Só aquela pessoa que está em casa e que não quer sair, bom, essa aí a gente ainda não sabe, né? Mas um vizinho pode Mas, dizer, é. eu ouvi uma tosse... Essa que é a hora do vizinho fofoquear, né? Fica vendo toda hora. Testa aí. Claro que precisa. Então o que acontece? Essa é uma pergunta que o pessoal me faz assim, mas eu tô gripado, não dá para fazer agora. Depende o teste, né? A gente segue protocolo do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, e nós fizemos aqui um protocolo nosso, né? Que abrange bem mais as testagens. Então, a gente testa, claro, a gente não testa pessoas na rua, assim, né? Mas a gente está testando pessoas com síndromes gripais, contactantes, né? E mesmo agora nós vamos começar também a testar as pessoas com síndrome gripal, cujo a pessoa inicial, caso índice, deu negativo. A gente testa todo mundo também. Sim. Então, nós estamos testando mais ou menos cerca de 20.200 pessoas por milhão de habitantes. Essa é a forma de expressão, né? Bento testa, que é a cidade aqui na região que mais testa 33 mil pessoas por milhão de habitantes. Tem 810 casos. Sim. Né? Todas as cidades que têm mais número de casos, fora aquelas que tiveram surtos em frigoríficos, por exemplo, Nova Araçá, né? Que Confirmou outra hoje morte, parece. isso aí, foi uma segunda morte, né, de uma senhora. Então, assim, o nosso número de testagem é enorme. Eu ainda acho que é pouco. Nós temos que testar para poder tirar essas pessoas, deixar do convívio, diminuir a disseminação da doença. Prova disso, assim, que às vezes me perguntam, mas aí aumenta o nosso número de casos. Não, a gente com isso pode aumentar o que a gente vem notando, assim. Prevenção. É uma prevenção, a gente Claro. está tirando de Claro. circulação pessoas que estão disseminando o vírus na comunidade, os seus contactantes,
aguardamos 14 dias, testamos essa pessoa. Se ainda dá positivo, nós aumentamos um pouquinho o prazo, né? Por quê? Porque daí diminui a chance de disseminar. Então, são pessoas que não vão estar disseminando o vírus na comunidade, né? Nós também, a gente está fazendo uma ação preventiva. A gente foi... Junto exemplo, com o comitê aí, com o comitê? Com a Secretaria Municipal de Saúde, né? Eu faço parte como membro do comitê e da Secretaria Municipal de Saúde. Então, a gente foi em frigorífico, aqui, né? Fez testagem surpresa, né? Faz testagem assim, tá em contato direto com as fábricas, as grandes fábricas daqui, as grandes indústrias, a gente está em contato direto, a gente sabe quem tem, né? Nós mapeamos todos os pratenses que trabalham fora e pessoas de fora que trabalham aqui em Nova Prata. Então, para dizer assim, nós sabíamos que tínhamos 67 pratenses que trabalhavam no frigorífico no Agro Araçá. Então, logo que deu o surto lá, a gente mapeou essas pessoas, já sabia, mapeou, tá? Sabemos, então, foram feitos testes, sabemos quem deu positivo, quem não deu positivo, a gente sabe exatamente, fábricas aqui, empresas que recebem pessoas de Nova Araçá e também acabaram tendo surtos aqui, né? Claro, essas pessoas também não sabiam, né? Ninguém veio passar a Covid, fora essas festas. O que aconteceu com os vereadores aí também. Acho que o pessoal não está entendendo, né, cara? Então, assim, ó, há um trabalho muito intenso, né? E eu vou fazer um parênteses, assim, porque é sempre a minha latinha que aparece, né? Nas entrevistas e tal. Mas... Faz parte do comitê. Eu faço parte do comitê, eu faço parte da Secretaria Municipal de Saúde. A minha chefe é a Geni, né? Ela tá... Vou dizer assim, ó, eu conhecia, claro, a Geni, mas ela, assim, uma excelente administradora, ela interage muito, há uma equipe grande de pessoas, de enfermeiras, de médicos, né, o próprio Thiago, assim, então, a equipe da vigilância epidemiológica, então, há uma interação muito grande. Bom, não tem, a gente se reúne todos os dias, às vezes mais de 2 vezes por dia, então a gente está mapeando. Então, quanto mais testes a gente faz, maior o nosso número. Claro. Por isso que comparam, né, nós com cidades aqui, mas tu vê, vocês têm 96 casos e a cidade aqui do lado, ali... Tem os assintomáticos que os caras não testaram. Né? Na faixa de 80% os assintomáticos, mais ou menos. Tu sabe que o que acontece assim, ó, tem essa celeuma aí da OMS, se o assintomático transmite ou não transmite, né? Eu acredito que sim, que transmita, né? Nos nossos números que a gente tem tudo em gráfico, a gente, todas as sextas-feiras a gente libera, né, para o pessoal ver na internet. Nós temos 40% dos casos, 45% dos casos são assintomáticos. E o que está acontecendo conosco agora é que muitos casos, hoje, por exemplo, os 3 casos que deram positivo, eles fizeram o teste e o teste já veio assim, como eles já tendo imunidade, eles já tinham IgG, então eles já entram como confirmado, porém já curado, né? Então, dependendo... Tem uma camisa GG também. Isso. Na real, mas essas pessoas, elas ficam em casa? Imunidade, isso? Quando já vem com a imunidade, ele pode trabalhar. Se fosse assim, o certo era fazer em países assim, Coreia, Singapura, é feito um teste, nessas pessoas é feito um teste de swab, mas aqui a gente não pode fazer, botar o cotonete no nariz para ver se tem carga viral ainda. Isso é fácil. E, doutor, e outra questão que é de se observar, o Rio Grande do Sul, no cenário brasileiro, está sendo um destaque, assim, maravilhoso, né? O que a gente pode atribuir? Porque, só um número rápido, deve ter hoje 40 e poucas mil mortes no Brasil. 45, acho. No Rio Grande do Sul deve ter, não sei se chegou a 400, 300... 347. Cara, menos de 1% de mortes. Se falou na vacina BCG, se falou na questão da nossa alimentação, o que será que dá para atribuir esse desempenho magnífico numa pandemia dessas aí por tanto tempo, tem um número tão positivo assim, né? O vírus, quando o Brasil teve uma sorte no primeiro momento, foi que o vírus chegou no verão. Né? Então, o vírus, quando muda, saiu do inverno europeu, chegou no Brasil,
pegou um clima diferente, né? Há uma mitigação do vírus, ou seja, ele perde um pouco a força. Tomou uma torrada na praia. Isso, pegou uma queimadura, mas já passou um tempinho. Passou um hidratante e recuperou, né? E aí, claro, aí ele começou. Nós temos diferentes cenários no Brasil, né? Então tem o norte que não estava preparado, né? Ou seja, não tem UTIs. Infraestrutura básica deles também é ruim, né? Até de transporte, né? Para levar uma pessoa do Igarapé até o hospital em Manaus é bravo, né? Foi muito, né? Assim, pegou o vírus, fez um estrago. E cultural, tu vê as pessoas se amontoando, nem aí, né? As imagens que a gente vê, né? Bodega também, né? Aquela coisa. Não transmite, por exemplo. E aí, diferentes, né? Nós temos diferentes cenários dentro do Brasil e no Rio Grande do Sul eu atribuo assim, houve uma aderência muito grande num primeiro momento ao isolamento, ao distanciamento social, chegou a 60%, que é um número bem interessante, muito bom, né? E nós acabamos nesse primeiro momento, quando tu faz esse isolamento, diminui, né, a disseminação da doença. Né? E com isso diminui o número de casos, né? E aí acaba que nós conseguimos, e deu tempo para nós ajustarmos incorporar o sistema. Incorporar o sistema, né? E agora, tá vendo, o Brasil é o epicentro, né, da pandemia. O pessoal está dizendo se foi na hora certa, tanto a quarentena de agora como a outra também. Né? Se foi ou não foi, o doutor vai responder depois do nosso intervalo, mas fiquem aí que é rápido. Posso ler os comentários antes? Claro. Na volta, então, já entra lendo e já entramos respondendo a pergunta. Já voltamos daqui a pouquinho. Não esqueça com mais do sorteio da Orquídea. E hoje teremos sorteio da Orquídea do Super Cassol, tá? Até logo. Obrigado, Laura. Fica aí. Super Cassol. Padaria, fornadas diárias que garantem um pão fresquinho. Açougue, higiene, procedência e qualidade nos cortes. Fruteira, entregas diárias para garantir a qualidade. Floricultura, flores para alegrar seus ambientes. Super Cassol, o prazer de comprar entre amigos. Para mulheres de atitude. A Gisele Calete é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda. Seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista Atitude. Vista Gisele Calete. Residencial Jardins. Qualidade de vida em um local com todo aconchego e tranquilidade próximo à natureza. Mas também no centro de Nova Prata, o Sagrada Família. Vista panorâmica de todos os apartamentos, exclusivamente residencial e melhor opção em acabamentos. Residencial Jardins, sua vida rodeada de bons momentos, praticidade e conforto. Entregue em janeiro de 2022. UNA Idiomas e Intercâmbio. A UNA traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios. Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo, francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abra espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jack Store. Facilitando para você. Você está trabalhando, assistindo, ouvindo música, ligando, enviando mensagens. E nós estamos com você. Nas inovações, nas descobertas,
nas informações. E nós também estamos com você. Adilnet Telecom. Manter você conectado é o que nos move. Gin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre, ao quilo, à la carte e omakase, de terça a sábado. Buffet com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores mousses. Gin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Voltamos com o Hora Bolas essa terça-feira pela Conecta Mais num gentil oferecimento de Una, Idiomas e Intercâmbio, Gin Sushi Bar e Delivery, Super Cassol, Gisele Calletti Boutique e Residencial Jardins. Depois teremos o sorteio da orquídea oferecida pelo Super Cassol. Michael, como é que está a participação do público aí? Muito legal, continue aí, pessoal. Vamos ler os comentários então da Nancy, que veio na... Dê em voz alta. Nancy. Que ela veio na semana passada. Aquela da semana passada? Parabéns para o Dr. Charles pelo belo trabalho. Um abraço para vocês, meninos. Abraço. Patrícia Donadelo do Lovison. Não sei se vocês conhecem ela aí. Parabéns, Dr. Charles, sempre esclarecedor. Sua propriedade em falar do assunto nos transmite muita segurança. Aí gostamos de da Patrícia. Abraço, Patrícia. Olha aqui, ó. Maricele Maripostal. Dr. Charles, comprometido e transparente com as informações. Isso traz uma tranquilidade para todos nós. Quem que é essa? Maricele Postal? É, Maricele Maripostal, tá o nome aqui. Margarida Minossa. Obrigado, Dr. Charles, por estar sempre preocupado em divulgar e orientar sobre essa grave pandemia. E aí tem um questionamento da Gabriela Lusato aqui que eu até vou ler. Não é mais fácil juntar os municípios vizinhos e ativar a UTI da cidade com o auxílio dos comerciantes e indústrias e criar uma nova área, podendo ter bandeira reduzida? É que, na verdade, essa é uma dúvida que surgiu, eu acho até interessante essa eu acho que todo mundo tem essa dúvida. O que até hoje o governador falou, né? Quando tem uma bandeira, né, ela pega uma região, né, aqui 48, 49 municípios, e o critério não é só UTI, é um dos critérios. Se eu não me engano, são 11 critérios, tá? E um deles é UTI, né? Que é onde no fim pega mais, né? O fim que eu digo é o paciente quando fica ruim vai precisar de uma UTI. Então são vários critérios que o governo estadual, né, que o governador, e eu vou fazer outro parênteses aqui, acho que o governador está fazendo um trabalho excelente. Sobre esse ponto de vista, acho que está mesmo. Eu acho que sim, eu acho que ele estabeleceu critérios, podemos até questionar tudo, né? Eu acho que isso, todo mundo tem a sua opinião, mas eu acho que ele estabeleceu critérios, podemos até achar se foi justo ou injusto a nossa bandeira, bom, mas tem critérios, né? Eu acho que isso é muito importante. Então foram feitos 11 critérios, ele está assessorado, né, por pessoas, conheço até algumas das pessoas bem inteligentes, pessoas bem capazes, e o fato de ter uma UTI aqui, talvez, se nós tivéssemos 10 leitos, claro que ajudaria no sentido de poder receber pacientes. Uma coisa que tem que ficar clara é que se nós tivéssemos uma UTI, mesmo antes, né, esses leitos, eles têm que ser colocados na central de leitos do Estado. Então, a partir do momento que nós colocamos esses leitos disponíveis para a central de leitos do Estado, pode vir pacientes de Uruguaiana, Livramento, Rio Grande, Santa Rosa para cá, como vão pratenses para essas cidades, né? Pode chegar até um dia acontecer, não é raro de acontecer, nós ter a nossa UTI aqui e não ter ter um pratense com um infarto, por exemplo, na emergência, precisando de vaga de UTI, ter os 10 leitos tomados por pessoas de outras cidades, né? E ninguém vai poder tirar, em sã consciência, tirar alguém para botar, né? Então, esse cidadão pratense, que pode ser o meu pai, minha mãe, vai ter que ser transferido para outra cidade. É importante ter uma UTI aqui? Sim, sem dúvida. Só que hoje, se nós decidíssemos montar uma UTI, a UTI, e às vezes o pessoal me pergunta, tá, mas e os respiradores? A gente estava comentando... Só confunde muito essa questão, hein? Os respiradores são parte da UTI, né? Muito importante,
mas não são só os respiradores, né? Existem os respiradores, existem as bombas de infusão, existe a estrutura física, nós temos que ter filtros. Uma equipe médica uma toda? Equipe médica, uma equipe de enfermagem, uma equipe de fisioterapia, neurologista, cirurgião torácico, cirurgião de plantão. Então, envolve toda, né? É como se fosse um hospital dentro do hospital. E o custo, né? Há um custo muito grande. A gente estava conversando, eu calculo ser de 5 a 10 mil, podendo ser a 15 mil por dia, por leito, dependendo da complexidade do caso. Então, não é tão simples assim ter uma UTI. Não é impossível, porém não é tão simples. Hoje, se nós decidíssemos fazer aqui, nós teríamos que adaptar a nossa UTI, tem que ter filtros, né? Porque o vírus vai estar circulando, nós temos que ter um filtro que se chama EPA, é um filtro difícil de conseguir, né? E o fato de ter essa UTI aqui, não acredito, opinião pessoal minha, que mudaria a bandeira. Vou dar um exemplo. Gramado tem UTI, não tem nenhum leito ocupado por caso de Covid lá na UTI e a bandeira vermelha. Né? Na realidade, uma coisa que o governador ouviu ele falando, a gente pega o dado atual e diz, não, mas tá tranquilo. O que eles estão se baseando muito dos 11 índices é a projeção deles. Para que quando estiver, vamos dizer, se essa projeção estiver certa e não fosse feito nada, ia gerar um caos, né? Essa que é a questão, é a projeção. O Dudu não está aqui hoje, né? Mas o Dudu, quando viu o Bolsonaro falando, né? Vão nas UTI, filme, né? Ele foi aqui no hospital e não tinha ninguém internado. Me contou hoje. Ele falou assim, nossa bandeira jamais será vermelha. E o que acontece? Uma coisa importante, esses dados, claro, o governo está vendo os dados de hoje, mas quando a gente faz uma mudança, os nossos números que a gente tem, eles refletem 14 dias atrás, 2 semanas. Por quê? Porque é o tempo do ciclo do vírus, né? Então, quando a gente tem os 96 casos que a gente tem hoje, então eles estão claro que tem hoje... Tem o fuso horário do vírus. Isso. O que acontece? Nós temos 96 casos, são casos acumulados. Uma pergunta que costuma surgir muito seguida é por que não diminui o número de casos dos confirmados, não diminui os dos recuperados, né? Porque não? Porque no momento que é confirmado o caso... Ele já teve, ele teve. Se é recuperado porque estava confirmado. Isso. A mesma coisa vale para hepatite B, HIV, hepatite C. Foi confirmado. O que tem são os casos recuperados, né? Então, o fato de nós termos uma UTI aqui... Tudo bem, seria. Só que hoje, se nós fôssemos começar uma UTI, até ter toda a estrutura, a equipe formada e treinada, né? Não é simplesmente jogar o pessoal lá dentro, né? Nós temos respiradores, mas isso é uma coisa importante, nós temos respiradores, só que nós temos a nossa UTI, ela, se eu não me engano, tem vaga, assim, se a gente fosse organizar para 9, 10 pessoas, nós não temos 9, 10 respiradores. Nós temos aparelhos, por exemplo, de carrinhos de anestesia que pode ser adaptado, né, para alguém numa emergência precisar usar. Só que se for uma UTI não pode funcionar assim, né? Tem que ter respiradores, tem que ter pessoas que mexam com os respiradores. Os pacientes que têm a Covid e vão para ventilação mecânica são pacientes muito graves, né? Precisam de parâmetros da ventilação mecânica um pouco diferentes do que é normalmente feito, né? Tem os pulmões muito resistentes. Então, tu precisa fazer assim, pressões muito altas e tu também não pode exagerar porque senão tu perfura o pulmão. Então, são situações que não são tão simples. Então, eu sempre digo, respirador não é igual a UTI, né? Então, eu já vi comentários, assim, o pessoal, e os respiradores, mas o povo contribui. Não, os respiradores só gosta de falar bastante, né? Cara, até porque eu acredito que o respirador não é que nem tomar uma Neosaldina para passar dor de cabeça. O cara que vai pro respirador deve ser uma coisa extremamente invasiva, terrível para a pessoa. Não é assim, eu tô salvo, eu tenho um respirador... Me salvou. Cara, o cara tá feito. Não é um médico só, né, a gente tem aquela ideia, vai ficar deitado, de barriga para cima, com a máscara aqui, né? Mas na verdade tu tá de conta como é que fica. Não é nebulizador. Não, e acontece uma coisa, né, pessoal? A gente não põe o respirador, o tubo, e assim, então volto daqui 12 horas. Não, tu precisa do médico em cima, tu precisa da enfermeira, do técnico de enfermagem, do fisioterapeuta. Então, assim, a partir do momento que tu tem uma UTI, tu tem um paciente, tu tem todo...
Não importa, 1 e 10 pacientes vai ser a mesma equipe, né? A gente podia sincronizar quando for um, já pegar vários e mete junto, daí já... Já então, assim, um paciente, ele precisa, assim, então, de bombas de infusão, normalmente 3 bombas de infusão. Esses pacientes acabam fazendo hemodiálise, então tu precisa de máquina de hemodiálise portátil para estar lá, tratamento de água portátil, né? Então envolve muita coisa. O caso mais grave que teve aqui é aquele nosso que está em Garibaldi? Sim, o caso mais grave, isso, é esse senhor que acabou, infelizmente, evoluindo mal, né? É algo, vamos dizer assim, esperado, comum de acontecer, né? A gente tem que pensar que 85% das pessoas ou não vão ter sintomas, não se sabe ainda exatamente esse número, ou vão ter sintomas muito leves. Geralmente, resfriado, algo que simula um resfriado. Né? Nós temos 7 coronavírus, né, que causam infecção humana. 4, que são os mais comuns, eles dão simplesmente um resfriado, um rainho, uma coriza, né, que a gente tem todo ano. E tem esses outros 3 coronavírus, que foram a SARS, depois a MERS e agora a Covid-19. Né? Por que está pegando? Porque nós não temos imunidade para esse coronavírus, né? Sim. Então, acontece de nós não estarmos preparados, nosso organismo, para isso. Então, nós temos que usar táticas, né, de mitigar isso, né? Ou seja, de diminuir a infecciosidade, né? Se falava na hidroxicloroquina, falava na azitromicina, ivermectina, e hoje está se falando na dexametasona, né? O Michael já toma essa aí, né? Já toma. Tudo que o Michael toma, ele é o cara mais imune. Ele toma maltodextrina. Ele deveria estar usando máscara. Bem esclarecedor aí, a maioria das pessoas está falando isso também, então parabéns, bem. E eu só quero avisar o seguinte, né? Temos mais um recado do nosso correspondente da sala ao lado aqui, nosso externo. Johnny, qual é a nova de hoje? Estou aqui de novo, Gustavo, para falar novamente da Gisele Calete Boutique e dessas botas lindas. Afinal, as botas são as companheiras de todas as mulheres no inverno. O modelo em couro estilo piton tem cano médio, bico fino e salto alto, com fechamento em zíper lateral. Ideal para usar nas composições com saias, vestidos e calças em ocasiões casuais. E você que está vendo Hora Bolas, chega amanhã na Gisele e diz: eu quero a bota que eu vi no Hora Bolas. Gisele Calete Boutique, para mulheres de atitude. A gente só para... Obrigado! Ninguém avisa, né? A gente aqui sem máscara, né? Tudo, máscara nos olhos. Desculpa, pessoal, desculpa. Tem que cortar esse vídeo aí pra mim. Bom, amanhã no YouTube a gente edita tudo. Os namorados aqui. A gente tá falando das medicações, né? Então o pessoal começou agora, porque aparece no rótulo do medicamento que trata o coronavírus. O pessoal acha que tomando aquela, sei lá o que lá, que é ivermectina, não sei o que, vai ficar imune ao Covid-19. Mas na verdade aquele coronavírus é outro tipo, né? Sim. Existe a vacina para o coronavírus canino. Então já me perguntaram se aquela vacina funciona para o humano. Não funciona, é um outro coronavírus. Exato, eu vi. Né? Então não... Tentou já, né? Tentei, mas não. Isso. Parou de latir, né? Mas não funcionou muito a vacina. E doutor, já lhe cortando, lá em casa tem um grupo de risco, a minha avó é diabética e tem 90 e lá vai pedrada. Eles fizeram a vacina da pneumonia. Certo. Tá? O problema do Covid é a pneumonia baixa, que acho que o Guilherme falou. Fibrose, né? Isso ajudaria? Não, assim, ó, não existe Ajudaria a doença ou a avó? Pô, consulta essa hora não dá. Não dá. É bandeira 2 agora, né? Sabe como é gringo? Cobra só deslocamento. Não, assim, ó, o que acontece? Por que se pede para fazer a vacina da gripe, né? Embora a vacina da gripe, da influenza, não tenha nenhuma ação... Nenhuma influenza sobre... não tem nenhuma influenza sobre a Covid, vai diminuir o número de casos de síndromes gripais causadas pela influenza. Então, tu consegue diminuir o número de pessoas que vão procurar os serviços de atendimento, né? A vacina da pneumonia, tu faz a pneumo 13 ou pneumo 23, que é para o pneumococo. Então, tu fica protegido, as pessoas ficam protegidas, né, na teoria, para infecções
por uma bactéria que é o pneumococo, tá? Então, na verdade, pro coronavírus não teria influenza, né? Mas previne realmente para pneumonia bacteriana, que nessa época do ano costuma acontecer. Tipo, poderia piorar se tivesse um corona junto. Com certeza. Eu já emendo a pergunta do Eduardo Júnior, por exemplo, daí se é verdadeiro ou falso, ele disse, tipo, se a pessoa, por exemplo, dá febre ali do corona e toma um antitérmico, vai resolver alguma coisa ou não Ou vai vai adiantar nada? mascarar, vai mascarar um sintoma. Boa, bate pergunta. Então, assim, ó, o que acontece? A infecção pelo coronavírus, ela é muito parecida, é uma gripe, né? A gente tem que diferenciar assim, ó. Olha que nós vamos editar, vamos botar o doutor falou que o coronavírus é uma gripe. O sintoma é uma gripezinha. É uma gripe. Depois não vamos culpar, né? Não ponham palavras na minha boca, né? Não, então, assim, ó, os sintomas da infecção pelo coronavírus vão desde um quadro, assim, de um dia, uma febrezinha, né? Uma coriza, até casos bem graves, né? Então, ela não deixa de ser um quadro gripal, tá? A gripe, né, como a gente diz assim, ó, a gripe ela é transmitida pelo vírus, pelo influenza, tá? Por isso que nós temos a vacina da gripe, que é contra o influenza, né? O que acontece? Os sintomas são muito parecidos. Então, o que caracteriza uma síndrome gripal, né? Febre ou sensação de febre referida, né? Eu tive de noite tremores, né? Suei bastante. Ou não, eu fui lá e medi minha temperatura, estava 37,8, 38, 39, né? Tosse, ou dor de garganta, ou coriza, ou dores pelo corpo. Isso a gente caracteriza, né? Nem todo mundo tem tudo desses, mas ter a febre, ou uma sensação referida de febre, dor de garganta, né? Ou a tosse, e aí quando acrescido a isso, tem falta de ar, né? A pessoa começa com sensação de falta de ar, lábios arroxeados, dores no peito, aí ela tem uma síndrome respiratória aguda grave. Aí, nesses casos... Aí já aparece aqueles caras com o caixão aqui pulando na cara. Aí eu tenho que ir no hospital, né? Mas... O Michael teve outro dia, quando a Suzy pegou o celular dele, teve os mesmos sintomas. Suar, ficar com a boca seca. E teve crise de pânico também, né? Pânico, ansiedade. Mentira, pode pegar. Só que a temperatura dele caiu. Pode pegar vantagem. E agora falando da vacina, cara. Esses tempos eu falei com uma profissional que faz vacina, vende vacina. Ela falou que estava levando fé porque os laboratórios grandes agora estavam dando boas notícias aí. Não era mais só laboratórios que pouca gente tinha ouvido falar deles, mas sim agora laboratórios grandes e que eles já estavam estimando entre setembro e dezembro ter alguma coisa. Não na rede pública, eu acredito, mas já tem uma vacina que não sei se vai chegar ou se o Brasil vai ter condições de produzir para compra, né? Não sei o que... Eu acho assim, ó, eu sou um cara otimista, mas sou realista, assim, ó, eu acredito que para esse ano nós não vamos ter vacina, tá? Porque fora tu tem que, claro, hoje tá tudo mais rápido, normalmente leva anos, né? Então, o pessoal tá, assim, apressando fases que normalmente teriam que ser mais prolongadas de testes para vacina, estão sendo meio que atropeladas. A gente entende, é uma situação diferente. Mas aí tem toda aquela coisa de produzir a vacina, né? Tem que fazer testes, agora está sendo feito teste em seres humanos, mas depois de produção. Eu acredito que quando ela vier, ela vai estar disponível, né, para os países comprarem, né, por um preço mais acessível. Então, eu acredito que não vai ter só a vacina assim, tipo, uma vacina só para quem tem dinheiro ou para quem... Eu acho que os países tornarão ela, né? Se eu não me engano, teve um consórcio. O outro ministro da Saúde, aquele o farol baixo, depois do Mandetta lá, ele falou que ele foi questionado que não estava sendo feito nada. Aí ele explicou, depois que ele já estava fora do ministério, que eles já tinham feito lá um convênio, um documento, que o Brasil estava acompanhando em paralelo o desenvolvimento de vacinas em vários lugares, para a partir do momento que tiver o veredito final, nós já termos a tecnologia ou estrutura
encaminhada já para produção aqui. Eu vi agora, parece que o Instituto Butantan está fazendo, né? Vários países estão concorrendo, né? Para que imagina quem sair na frente, né? Coisa trilhão. Sim, o doutor Reginaldo Rosa, ele tem, teu colega aí, ele tem uma pergunta. Lábios arroxeados, é bom ou ruim? Olha, dependendo da situação, né? Deve ser que uma de piada máscara tu não médica. enxerga de máscara. De máscara hoje em dia tá difícil, né? Deve ser uma piada médica. Será que Tem uma pergunta do nosso amigo Luiz Pedro Pereira. Tem uma irmã dele que toma hidroxicloroquina há 4 anos para problemas de coluna. Ela está protegida do vírus? Não, hoje está se vendo que pacientes com lúpus, com doenças reumatológicas que usam hidroxicloroquina não ficam protegidos, né? Não ficam mais protegidos, também não ficam menos, tá? Hoje, pelos trabalhos que tem se feito, né, tem se visto a hidroxicloroquina e a cloroquina, né? Porque a hidroxicloroquina ela vem da cloroquina. Ela não tem toda essa proteção que se pensava ter. Né? Como eu tinha falado, hoje mesmo saiu um estudo, né, que a dexametasona, que é um medicamento que tem desde da década de 60, né, que é usado para bombar o braço, doenças dermatológicas, doenças pulmonares. Foi testado, né? E isso é uma coisa importante, porque o que acontece? Não adianta sair amanhã correndo comprar dexametasona nas farmácias, porque ela só é usada em pacientes, mostrou assim ser muito eficaz, diminuiu a mortalidade em pessoas, né, pacientes com Covid em UTI, em ventilação mecânica, então, isso que eu ia falar. E em pacientes com uso de oxigênio. Tu tá com o teu familiar num caso desses aí, tu não vai apelar para cloroquina, para dexametasona? Apela até para gemada. Eu acho que é uma pergunta recorrente. Será que dá para tomar hidroxicloroquina e beber um whiskyzinho? Precisa parar de beber para tomar remédio? Tem aqui, ó, que é sempre... A pergunta do Xande, né? Ele tá bem no começo do programa. O Xande tá ligado. Outro dia ele me ligou para dar os parabéns depois da entrevista da Nancy. Não, ele perguntou assim, oi, guris, tudo bom? Ele quer fazer um Covid pra gente. Um amigo meu está com diarreia, pode ser Covid? Pode ser efeito colateral. Se sabe que como é um vírus, né, e os vírus têm predileção ou pelo trato respiratório superior ou trato gastrointestinal. Existem casos, né, não é o mais comum, mas existem casos de manifestações assim da Covid-19 no trato gastrointestinal, com diarreia, sintomas gástricos. Não é o mais comum, tá? Mas existem. O Xande, ele bebe bastante, dá uns probleminha, ele acha que é o Covid. Foi o cliente que foi depois dos namorados que ele comprou ele. Foi depois do jantar, Tô com medo aí e tal. Isso aí. E como é que foi formado esse comitê do Covid aí? Do sorteio. Era um grupo de consórcios, pegaram isso. Não, o que aconteceu? Logo que começou essa pandemia, assim, ou que chegou no Brasil, as cidades começaram a se organizar, né? Então, os diferentes setores da sociedade, né? Então, no caso do comitê aqui de enfrentamento, então tá o prefeito, vice-prefeita, secretária municipal. Quem que convidou você? Na verdade, teve uma... Doutor Odolifo falou. Precisava de alguém do corpo clínico. Então, o corpo clínico me nomeou para ser o representante. Então, meus patrões são os meus colegas médicos. Falando de patrões, recebemos o recado dos nossos patrões para fazermos mais um intervalo, né, que será rápido, né, e logo voltaremos, inclusive, com o sorteio do Super Cassol. Mais uma orquídea hoje, né? E nós iremos ter um sorteio da Elas.com, vai ser semana que vem, sobre 2 máscaras da dupla Grenal aí, tá? Eu queria mandar um abraço pro nosso novo patrocinador aí que começa aí. Quem é? Elas.com? Da Paty Donadella. Abraço, Paty. Ficou muito bonito. Depois eu coloco, o pessoal fica com ciúmes aqui, meu, do Inter aqui, cara. O doutor é colorado, nós vamos tentar dar uma pra ele depois. Centro de Medicina Laboratorial. Fica doente, não sabe por quê. A gente aí também. Como? Centro de Medicina Laboratorial. Por que riscaram o posto ali, né? Mais pra falar então. Eu acho que não. Um abraço pro Márcio aí, brigadão, Márcio. A gente já volta, galera. Aí. Tá, já voltamos, intervalo. Vamos lá. Gin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre, ao quilo, à la carte e omakase, de terça a sábado.
Buffet com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores mousses. Jin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Para mulheres de atitude, a Gisele Calete é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda. Seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista Atitude. Vista Gisele Calete. Super Cassol. Padaria, fornadas diárias que garantem um pão fresquinho. Açougue, higiene, procedência e qualidade nos cortes. Fruteira, entregas diárias para garantir a qualidade. Floricultura, flores para alegrar seus ambientes. Super Cassol, o prazer de comprar entre amigos. Residencial Jardins. Qualidade de vida em um local com todo o aconchego e tranquilidade próximo à natureza. Mas também no centro de Nova Prata, o Sagrada Família. Vista panorâmica de todos os apartamentos, exclusivamente residencial e melhor opção em acabamentos. Residencial Jardins, sua vida rodeada de bons momentos, praticidade e conforto. Entregue em janeiro de 2022. UNA Idiomas e Intercâmbio. A UNA traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios. Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo, francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abra espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jackstore, facilitando para você. Você está trabalhando, assistindo, ouvindo música, ligando, enviando mensagens. E nós estamos com você. Nas inovações, nas descobertas, nas informações. E nós também estamos com você. A Adionet Telecom. Manter você conectado é o que nos move. Como é que é? Chegar dando no meio do doutor. Opa! Pô, Calma, como convidado. voltamos com a bolas na presença do Dr. Charles Burzel. O Michael quer dar no meio dele. A situação pode piorar aí, a gente tá no pico já máximo ou a gente tá quase ali? Olha, sempre me perguntam isso aí, né? Eu acho que assim, o número de casos vai aumentar ainda. Tá? Vão aumentar os números de casos. Só vocês ficarem em casa querer fazer festas, volta aí. Tem que postar fotinho ainda. Postar foto. E fico postando foto aí depois. De 2 anos atrás. Depois o pessoal tá falando 600 pila aí, é outra coisa agora. Assim, nós estamos com 96 casos confirmados, 22 ativos, né? Mas e quantos passivos? Dá o nome desses ativos aí. Dá o nome dos passivos. Só a família que é. E, doutor, em resumo, o pessoal da Nova Prata tem que pegar e se cuidar mais, né? Se cuidar mais. Sim, com certeza, né? Eu acho que nós vamos... Não sei, cara, uma pergunta. Vamos aumentar assim, o número de casos, até porque a gente está testando. Então, a gente está pegando...
Quando é que a gente vai saber que está diminuindo? Quando a gente está aumentando o número de testes e quando o número de casos começar a não aumentar tanto. Então, aí a gente vai notar que vai começar a cair. Imunização de rebanho, mas eu li uma reportagem também que a média do Brasil e em outros lugares é uma pessoa passar para 3. Nós, há pouco tempo atrás, uma pessoa passava para 2,5. Depois que veio o pacote do Eduardo Leite aí, coisa e tal, a taxa de transmissão do Brasil é 1,3. Uma pessoa paga para 1,3. Ou seja, é uma coisa bem bacana para nós, né? Não, com certeza. Quando é que a gente vai ter uma queda? Quando passar para ser menos de 1, 0,9. Ou seja, a gente não consegue mais transmitir para uma pessoa. Né? Então, isso vai chegar esse momento, né? Eu acho que ainda está um pouco longe. Vai depender de nós, né? Vai depender da nossa aderência ao isolamento, ao distanciamento, aos cuidados, ao uso de máscara, né? E volto a insistir, nos testes, né? Nós aqui a gente testa muito, a gente da região aqui nós perdemos só para Guaporé, que testa bastante, até cumprimentei o meu colega lá que também está. É muito importante porque tu consegue separar essas pessoas, mas só isso não basta. E tem um número assim de quantos são testados por dia ou a cada semana, assim mais ou menos? Aqui nós testamos por dia, em média, 30 pessoas. E o exame é de sangue, assim, normal? Depende. Tem os testes, isso é uma boa pergunta, porque o pessoal chega assim, ó, comecei com meus sintomas de gripe hoje, fui no médico, eu quero ser testado. Não adianta, não tem nenhum teste. Tu pode estar nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia. Não existe um teste que no dia que tu começou, tu já vai fazer. Existe o primeiro teste que se faz, que é o teste de ouro, que é o PCR, né? Que tu vai ver se o vírus está ativo, né? Tu vai ver direto o RNA do vírus, né? Tu vai detectar a presença do vírus ativo no teu corpo. Ele é feito a partir do 3º dia até o 7º dia. Nós aqui fazemos ao redor do 5º, 6º dia para pegar uma proliferação viral maior. Depois existe um teste que também é um teste rápido, que é um teste rápido que é, assim, é imunológico, mas é um teste rápido, que é feito em laboratório privado, que ele mede a presença de anticorpos, né, os nossos anticorpos, né, numa resposta, naquelas pessoas que têm infecção para o coronavírus, medem a resposta dos nossos anticorpos. Já desenvolveu. Isso. O primeiro que surge lá pelo 7º, 8º dia é o IgM. Tá? O IgM ou IgA. E a partir do 14º dia começa a surgir o IgG, que vai dar a imunidade para nós. E tem o teste rápido, que é feito a partir do 10º dia, que é o que a gente faz também. A gente faz o PCR em grupos selecionados, determinados pela Secretaria Estadual de Saúde. E o teste rápido a gente faz em todas as pessoas que têm síndrome gripal e seus contactantes. Esse é feito a partir do 10º dia. Nós estabelecemos como protocolo nosso fazer no 14º dia para pegar uma parcela maior. Né? Certo. Aqui a pergunta do Alexandre Conterno. O exame de toque pode detectar o Covid? De novo, Xande? Um amigo quer saber. Pode detectar o Covid, não o Covid. Um amigo, Reginaldo, é para ele, ele errou de médico. Errou de programa. Tânia Concolato, parabéns da equipe do hospital também. É isso aí, estou recebendo os parabéns. Dona Geniva, o Pato Justo, olha só, Dona Geni assistindo. O pessoal da RGE também, um abraço pro Daniel. Todo mundo falando que Daniel da RGE Vermelho. Obrigado pela explicação, muito esclarecedor, ótimo trabalho, tá bem. Tânia Concolato, parabéns. Já falou, né? O cara sai hoje aí já. Odete Juste. Mestre em... que legal. Neiva Ferronato. Mestrado em Covid, né, Dani? Hein, cara, eu fico pensando aí, doutor, quando sair as vacinas aí, o primeiro trago geral da galera vai ser forte, hein? Mas não pode fazer a vacina, porque ela vai levar um tempo para fazer, né? O cara tem que se antenar, né? Tem que fazer a vacina, esperar uns 15 dias, daí precisa parar de beber? Bom, né? A velha pergunta, né? O que é, Laura? O sorteio. Na hora do sorteio, vamos sortear uma orquídea oferecida pelo Leirson Gassol. Pelo Leirson Gassol? O Leirson. Ou pela GL. Ou pela Agenor. Ou pela Morgana. Pela Morgana. A pergunta que vale uma orquídea. Quantos óbitos já tive? Não tive ninguém. A pergunta é bem simples. Qual o valor? Qual o número de telefone do Supercassol? Visite a página do Supercassol no Facebook, tem lá o número do telefone. Quem responder primeiro, leva a orquídea. Com prefixo, né? Completinho. Com 3242, não é só botar o... é Nova Prata, Laura? É Nova Prata, é a área 54, né, Laura?
Então é 3242 alguma coisa, tá? Assim que... E vamos conversando aqui com o Dr. Charles. Qual é a pergunta aqui? A sua mensagem, Dr. Charles. A sua mensagem para o mundo, Pode ser uma real, citação da Torá, do Talmud. Eu diria assim, ó, nós estamos... Fica em casa, porta uma coisa assim que eu diria para o pessoal é que a vida de todos nós mudou, né? Com certeza. Ninguém está vivendo uma vida normal. Eu engordei. Uma boa parte de nós engordou. Já estava gordo. E a vida está ruim para todo mundo. Para uns está pior. A gente perdeu o emprego, né? Ninguém está ganhando. Só os espertos estão ganhando com essa situação. E no momento não tem vacina e não tem medicamento para isso, né? Então, o que a gente tem que fazer nesse momento é estar assim, junto, ou obedecer, ou pelo menos seguir as orientações das organizações de saúde, né? Aqui no nosso caso, a Secretaria Municipal de Saúde, os órgãos de saúde do Estado, do Ministério da Saúde, né? Então, se cuidar, evitar aglomerações, saídas desnecessárias, né? O que acontecia? A gente gozava de certa liberdade, não que a gente tinha antes, e o pessoal caiu na gandaia, né? Começou a sair. Abusavam, estavam levando uma vida normal quando não é normal, né? Então, eu acho que essa bandeira vermelha agora, em que pese, assim, pegar em cheio o comércio, fazer, assim, né? Nós já tínhamos passado por uma situação igual a essa e agora voltamos a uma bandeira vermelha. A gente sabe dos prejuízos que o comércio tem. Isso transcende o prefeito, a secretária de saúde, as autoridades municipais. Isso é uma decisão do governo, né? E tem que ser respeitada, né? Não adianta, a gente pode não concordar, não gostar, mas tem que ser respeitada. Então, volta e meia eu vejo na página, porque o governador isso, porque o prefeito isso. Mas não adianta, isso aí é uma ordem do governador e tem que ser respeitado. Claro. E eu acho triste o seguinte, o comércio, a gente vai nas lojas, tem álcool gel, estão usando máscara, não estão deixando aglomeração lá dentro das lojas, só que o problema foi esses eventos que acontecem fora da cidade. É a nossa culpa, não adianta, coletiva, né, que está determinando prejuízo para todo mundo. Com né? certeza. Então... E não é quando o pessoal às vezes me diz, mas nós temos bastante casos em Nova. Não, é verdade, nós temos sim, nós estamos testando e vão ter mais casos. Eu calculo o dobro no fim e calculo talvez o triplo. Então, mas não é todo, o Rio Grande do Sul todo está aumentando os números, né? O número de óbitos, o número de exponencial o negócio. É exponencial, né? Então a gente tem que se cuidar, é o que a gente pode fazer agora. Quem não precisa sair, fica em casa, né? Um dos critérios, desses 11 critérios, é a taxa de lotação de UTI ou a perspectiva de lotação baseado nos números, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer? Se cuidar, ficar em casa, uso de máscara, respeito, né, às outras pessoas, e eu acredito que a gente vai sair dessa. Tá? Mas se nós vamos sair mais cedo ou mais tarde, vai depender da gente. Verdade. Tem que ter paciência, não adianta. E nesse caso aí, como está envolvendo valores, bastante gente está perdendo, qualidade de vida e coisa e tal, daqui a pouco um tem que ser um pouco fiscal do outro, porque não adianta meia dúzia fazer certo e a maioria não fazer, vai comprometer todo mundo. Com certeza. Já temos o resultado do ganhador da... Temos o resultado, hein, mas é meio... Hein? Acho que esse resultado aí foi meio... Vanusa Durlik acompanhou. Quem que é? Mulher de quem, cara? É a mulher do cara aí que ganhou. Vamos fazer diferente. Vamos fazer o seguinte. Continuem que eu já venho com você. Tá, beleza. Vamos falar do quê? Então, futebol. Como é que tá? Por exemplo, o torcedor do Inter, que não ganhou nada ano passado, precisa declarar imposto de renda? Cara, vai ter ainda o Grenal da Libertadores, será, cara? Não vai ter. Pois é, o primeiro foi tão divertido, né, cara? Não, como é que falaram? Quando tiver um Grenal Libertadores vai acabar o mundo. Vai parar o mundo, né? Vai parar o mundo. Aquela coisa Tentaram que acabar com o planeta. Aquele papo do Grêmio acabar com o planeta não era naquela vez agora. Esse ano eu acho que volta normal. Tudo ainda eu acho que é... Eu acho precipitado. que não. Cara, é vacina. Resumo, tem que ter a vacina ou um tratamento. Doutor, eu acho que é importante ressaltar também, né, que a gente ainda não percebeu a gravidade da situação. Quem passou pela doença, claro, né, é que para mim, nós está muito distante. A gente olha assim, morreram 45 mil pessoas, mas estão longe de nós, né? Sim. Então, quando a coisa começar a apertar para o nosso lado, que em Nova Araçá é o segundo óbito, né? Tem a pergunta agora, aí nós vamos sentir o peso. A Gabriela Lussato colocou, as empresas podem testar seus funcionários por conta ou isso não é eficaz? As empresas devem seguir o exemplo da Água Araçá? Assim, ó, boa pergunta. A Vipal acho que está fazendo os testes. É uma boa pergunta, assim, ó. A gente pede ali, a gente tem um contato muito grande com as empresas, né? Então, qualquer caso de síndrome gripal,
a gente pede que seja notificada a Secretaria de Saúde, porque nós vamos fazer o teste. Certo. Porque senão fica assim, ó, foi feito o teste em uma determinada empresa e deu negativo e a empresa liberou para voltar ao trabalho. Não pode ser assim, tem que ser no tempo certo, claro. né? Então a gente pede para as empresas deixarem a cargo da Secretaria Municipal, porque a gente tem esse protocolo, né? Todo mundo entra no protocolo, né? Se for detectada uma síndrome gripal, senão nós perdemos o controle, não podemos, né? É o que está nos mantendo, e que nem eu falei, nós temos 96 casos, se triplicar, quadruplicar, nós temos o controle, a gente sabe quem está, né? Sabe com a síndrome gripal, os contactantes, onde está isolado. Só que a gente precisa que as empresas, o hospital, a gente tem um contato muito grande com o hospital, notifiquem a gente para a gente ter esse controle. Nós estamos na loja ali medindo a mesma temperatura do pessoal que tem alguém suspeito ou não, porque é o mínimo que pode ser feito, acho, agora de momento. Né? Com certeza. Então fechou. Lucas, quem ganhou? Gustavo, Daniel e Dr. Charles, quem ganhou? Teve bastante. Pessoal, só para explicar. A namorada do Johnny estava assistindo e ela comentou. Tá. Só que assim, ela vai deixar a orquídea pro segundo ganhador, tá. Ok? Então, amanhã o Johnny vai comprar uma flor. A Hilda Paludo ganhou. Olha só. Sempre liga, ela sempre acompanha, ela, o João, que todo mundo sempre acompanha o Hora Bola. Queremos um Paludo aqui, hein? Vamos trazer. E pega a flor nós trouxemos aqui do... Lá, que vocês... Só ela passar no Supercassol. Só ir no Supercassol. Perfeito, então. Diz que falou com a gente lá que tá liberado. Que é na esquina qual que é o Supercassol? A esquina da Rodolfo Schneider com a Roberto Selmedeia, é isso? Isso aí. Foi da outra pergunta, vocês não lembram? Quem é que vizinho lá? Eu ou vocês? Na frente. Eu não moro mais lá. E aí, chefe? Fechou o programa? Que bom. Que pena. Agradecer o trabalho do doutor aqui, então, entrevista hoje. Que honra, hein, doutor? Ele tem umas vacinas aqui pra gente fazer uns testes aí, então a gente já vai Próximo fazer. sorteio será uma vacina contra a Covid, né, 19. Quando é que vão lançar o modelo 2020 do Covid? O 19 eu já acho que é meio sempre obsoleto. Só troca a frente, É sempre em julho, Sinaleira, julho? É depois do carnaval, parece. Troca a sinaleira. Se a sinaleira já era. Bom, gente, contamos com a presença sempre simpática, sempre brilhante, esclarecedora, inteligente, bem-humorada do Dr. Charles Edmond Elias Wurzel. Eu passei 3 anos para decorar esse nome, tá? Será que é Elias ou Elias? Elias. Eu li jazz aqui, mas... Elias Wurzel. Edmundo. Então, médica já há 18 anos em Nova Prata, né, com um papel importantíssimo abraçou nesse essa momento cidade histórico. como a cidade o abraçou. Exatamente. Tem parente por toda a Europa, Israel e todo mundo, e veio para Nova Prata. Isso que é legal, né, cara? A Eurotrip dele dura 3 meses. Exato. Tem que só visitar todo mundo, né? Os parentes. E contamos com o trabalho do Jonathan Antunes, o Johnny, né? O Douglas Calça, o Fabiano Rodrigues Oliveira, nossa chefe Laura Pieta Cúnico. Esta bancada é composta por Daniel Wenders Lurli, Maicon Del Sávio, Gustavo Prates e Lucas Del Sávio. Dr. Charles, mais uma vez, muito obrigado. Manda um abraço para o Márcio Bringuete, aí, que é o nosso novo patrocinador. Márcio Bringuete, nosso novo patrocinador. Rogerinho Vargas também, abração. Nosso obrigado à UNA, ao Gin Sushi, ao Supercassol, à Gisele Calete e ao Residencial Jardins. Que não vai ficar pronto nunca esse prédio. Não vai acabar nunca, isso é golpe. Isso é pirâmide. Estou trabalhando lá nessa obra, vou fiscalizar. Tem formato de pirâmide. Obrigado mesmo, doutor, muito esclarecedor. Muito obrigado. O pessoal saiu com uma aula hoje, com certeza. Exatamente. E esse programa estará disponível para reprise amanhã às 11 horas da manhã no site conectamais.com.br e na parte da tarde já estará disponibilizado no YouTube para quem não pôde assistir inteiro, não pôde assistir nada, quer ver de novo. Então estará disponível no YouTube. Isso, e agora nós temos churrasco aqui, né? E agora nós vamos para o churrasco. E vai chegar o pessoal agora, temos 40 pessoas convidadas que estão chegando, tá bom? Os enfermeiros, hospital, essas merecem também. De Nova Araçá, e vão trazer a carne. O salsichão vem de Nova Araçá, do frigorífico, né? É isso aí. Doutor, muito obrigado. Até a próxima terça com o Hora Bolas.